CEO furioso demite todos após gerente humilhar mulher negra com refrigerante. Era uma noite de gala na Inovatec, com sorrisos ensaiados e paletós alinhados. Música alta reverberava nas paredes do salão de eventos, enquanto o cheiro de canapés exóticos inundava o ar. E foi em meio a toda essa ostentação que o inusitado aconteceu. Clara Batista, mulher de presença forte e olhar determinado, estava ali ao lado do marido, o CEO da empresa. Quando tudo virou de cabeça para baixo. Como um balde de água fria, o refrigerante que Ricardo Moreira, o arrogante gerente, despejou sobre ela, fez todo o ambiente se calar. O líquido açucarado escorreu pela blusa de Clara, manchando o tecido fino com um viscoso tom de cola. Olhares chocados se voltaram para a cena, mas por trás das máscaras de surpresa, havia, sem dúvida, um eco sombrio do racismo velado que permeava a Inovatec. O riso de Ricardo ecoou na sala. Uma risada vazia, uma tentativa de humilhação que para ele parecia não ter cons. A demissão de todos os envolvidos foi decidida em minutos, mas o incidente não parou ali. O vídeo viralizou e a história foi parar em todos os canais de notícias, atraindo a atenção de movimentos sociais e do público em geral. O foco da mídia se voltou para a Inovatec e a história de Clara começou a ter vida própria. Semanas depois, Clara se juntou a Mariana, a recepcionista corajosa que a defendeu na festa, e Juliana, a estagiária que capturou os momentos cruciais. Juntas, elas se prepararam para uma reunião de emergência na sede da empresa. Clara sabia que precisava expor as verdades ocultas que a tornaram alvo daquela noite fatídica. Estava valendo mais do que sua honra. Era a mudança que ela queria ver. O ambiente na sala de reuniões estava tenso. Os diretores a recebiam com olhares céticos, alguns quase desdenhosos. Clara respirou fundo, quando começou a apresentação, o que deveria ser um discurso poderoso sobre a importância da diversidade se tornou uma luta contra a V. Mas as muralhas de resistência eram altas e a frustração começou a pulsar em seu interior. Ao ver os rostos endurecidos, Clara se perguntou até onde ela iria. A luta por um futuro melhor também significava enfrentar o medo de não ser ouvida. Quando a discussão esquentou e os murmurinhos se intensificaram, o peso da incerteza começou a sufocá-la. A dúvida estava ali, como um espectro, sem deixar claro se a coragem dela seria suficiente para romper com o passado sombrio da Inovatec. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo enquanto olhares céticos a acompanhavam. As vozes na sala de reuniões murmuravam em tom de desdém. Até onde vou? Pensou, lutando contra a insegurança que apertava seu coração. Mas no fundo havia uma determinação ardente. E quando começou a expor os dados sobre desigualdade, uma sensação de urgência a invadiu. Aqui não era só sobre ela, era sobre todos que sofreram em silêncio. A atmosfera estava pesada, quase palpável. Quando Clara terminou seu discurso, uma voz interrompeu. Era Ricardo, o gerente arrogante, inocentemente sorrindo. Parece que a festa ainda não acabou, não é, Clara? Sua ironia cortou o ar. Clara endureceu, mas Mariana e Juliana a cercaram, oferecendo apoio silencioso. O que ele queria? Provar que ainda tinha poder? Mas o que vinha a seguir ninguém esperava. O estrondo ecoou pela sala. A porta foi arrombada
e um grupo de manifestantes entrou. Eles estavam segurando cartazes que denunciavam o racismo da Inovatec. Clara ficou paralisada. Era um choque. O planejado debate agora se tornava um espetáculo ao vivo. Vozes levantavam-se, gritos de apoio e de indignação. A cena se transformou em um clamor coletivo. A tensão aumentava. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um dos manifestantes, um homem de olhar fervoroso, apontou para Ricardo. Você é parte do problema. Você não tem lugar aqui. O clima virou e a sala se encheu de murmúrios. Lucas, um dos diretores, parecia desconcertado. Olhou para Clara, como se questionasse a realidade. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a se desenrolar. Ricardo, perdido no próprio ego, começou a se exaltar. Isso é ridículo. Vocês estão aqui para assistir a uma palhaçada. Ele riu, mas seu sorriso era forçado. O clima se tornava um embate. E em meio à confusão, um grito cortou as vozes. Silêncio! Todos nós sabemos o que você fez. A sala congelou. Os olhares mudaram, se voltaram para Ricardo. Clara ficou em estado de choque. O que foi isso? O homem que gritou, um rosto familiar. Era Carlos, um funcionário que havia sido demitido meses atrás. Ele continuou. Todos nós sabíamos das suas humilhações. Todos viemos aqui para expor quem realmente você é. O pavor tomou conta de Ricardo. Sua arrogância se desfazia rapidamente diante da revelação. Os diretores trocaram olhares nervosos, e Clara percebeu que aquilo estava além dela. Carlos revelou uma rede de assédio silenciado. Ele trouxe à tona histórias, nomes, momentos de humilhação que muitos sofreram em silêncio. O ambiente fervilhava e a indignação crescia. As paredes de resistência que cercavam a Inovatec começaram a ruir. Clara sentiu seu coração acelerar. E se tudo aquilo pudesse ser apenas a ponta do iceberg? Era um alívio e um medo misturados. O que Carlos diria a seguir poderia mudar tudo. E nesse momento, enquanto todos prendiam a respiração, Clara sabia que a quebra de silêncio ainda estava começando. E no fundo, uma pergunta inquietante ecoou. Será que Ricardo realmente era o maior vilão dessa história? Ou seria apenas um dos muitos, escondidos atrás de sorrisos e paletós? Clara olhou para Mariana e Juliana. Estava prestes a começar uma luta que ia muito além de uma confraternização arruinada. E as implicações disso poderiam ser devastadoras. Clara ainda estava em estado de choque com a revelação de Carlos. O murmúrio se espalhou pela sala como fogo em palha seca. Olhares se fixaram em Ricardo. A ironia se desfazia a cada momento. Clara sentiu seu coração pulsar mais forte. Poderia aquilo ser um divisor de águas? Ricardo, visivelmente nervoso, tentou reorganizar a situação. Vocês não sabem do que estão falando. Isso é absurdo. Mas a voz de Carlos ecoava com verdade. Você usa seu poder para ferir. E nós estamos aqui para revelar quem você realmente é. O peso daquela frase fez até os diretores hesitarem. De repente, uma mulher com um cartaz que dizia "Chega de silêncio" se adiantou. Ela olhou nos olhos de Clara. Essa é a sua chance, Clara. Não se deixe calar. O encorajamento dela provocou uma onda de entusiasmo entre o grupo. Clara quase sorriu. Mas então, o inesperado aconteceu. Um alarme começou a tocar. Um som estridente e insuportável cortou a tensão na sala. As luzes tremeluziram e, de repente, a entrada foi invadida por policiais com uniformes pesados e expressões sérias. Clara ficou petrificada. Por que eles estavam ali? O que estava acontecendo? Ricardo se virou, agora claramente apavorado. Eu não fiz nada. Importante. Eu sou o gerente. Ele estava falhando em manter a fachada de superioridade. O pânico tomou conta enquanto os oficiais se aproximavam.
Um deles, um homem alto, apontou para a multidão. Recebemos uma denúncia de comportamento agressivo. Precisamos saber o que está acontecendo aqui. Os sussurros aumentaram, a sala estava elétrica. Ninguém sabia se deveria reagir. As manifestações de apoio para Clara, as vozes de acusação contra Ricardo, tudo parecia prestes a desmoronar. Sem pensar duas vezes, Clara se levantou. Esperem, eu sei o que aconteceu. Ele fez isso comigo. Mas antes que pudesse continuar, o telefone de Ricardo começou a tocar insistentemente. Ele hesitou, olhou para o dispositivo e então, em um movimento impulsivo, atendeu. Clara observou sua expressão mudar drasticamente. Era como se uma bomba tivesse estourado. Ele olhou para todos, quase em desespero. O que quer que estivesse ouvindo era sério. E então ele revelou: estou sendo acusado de ter assediado outra funcionária. Um caso mais grave do que todos pensamos. O ambiente congelou. Os olhares se voltaram novamente para Ricardo, agora em estado de choque. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. Um grito irrompeu de uma mulher no fundo da sala. Diga o nome dela, Ricardo! A sala fervia. A tensão estava quase insuportável. E então, a reviravolta definitiva. Ricardo olhou para a mulher, hesitando antes de deixar escapar. Ela é a minha irmã. O murmúrio que seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou paralisada. Como assim? O que isso significava? Qual era a verdade por trás daquela afirmação? A revelação explodiu entre os presentes como uma bomba. Segredos, relações de poder e uma teia de manipulações começaram a se entrelaçar. Quem mais sabia da conexão? Clara olhou para Mariana e Juliana, a confusão estampada em seus rostos. Ricardo, afundando ainda mais na própria mentira, tentava se defender. Mas, agora, ninguém estava disposto a escutá-lo. Aquela sala, que antes era palco de hostilidade, se tornara um campo de batalha para verdades ocultas. Clara estava em um turbilhão de emoções. O que ela deveria fazer agora? Quem era o verdadeiro vilão daquela história? E o que é que mais estava enterrado sob a superfície? As perguntas pairavam no ar, imensas e inquietantes. A luta estava apenas começando. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. Clara ficou paralisada, sem saber como reagir. As palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente. O que ele acabara de dizer era chocante. A sala inteira havia mergulhado em um silêncio tenso, e todos os olhares se voltaram para ele, como se esperassem a próxima revelação. O pânico se apoderava de Clara, uma mistura de confusão e adrenalina. Ela é a minha irmã. Ricardo parecia cada vez mais perdido. As palavras saíam apressadas, quase como um sussurro, mas não havia tempo para incertezas. As discussões entre os diretores se intensificaram, misturando incredulidade e especulação. Todos estavam em choque e o ambiente esquentava. Então é isso? Você é o assediador porque não consegue controlar sua própria família? Um dos diretores gritou, arrancando murmúrios de apoio entre os presentes. Clara observava. A cada momento, o cenário mudava. O que antes era uma sala de poder, agora se parecia mais com um ringue de boxe. Carlos, que havia sido demitido, levantou a voz novamente. Você não é só um problema, Ricardo. Você é a raiz desse tipo de cultura na Inovatec. As palavras de Carlos cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu que a atmosfera mudava. Uma energia coletiva começava a se formigar ao redor dela. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Um grito alto irrompeu do fundo da sala. Chega! A mulher que havia levantado o cartaz há pouco se adiantou, uma expressão de fogo em seu rosto. Clara reconheceu-a. Era uma antiga funcionária, Renata, que havia saído da empresa meses atrás, envolta em rumores sobre assédio. Todos na sala se viraram, espantados. O que você está fazendo aqui? Você foi demitida assim como eu. Clara tentou se lembrar de cada cena que havia visto em torno de Renata. Mas ali, em vez da figura derrotada que a empresa queria apresentar, Renata estava cheia de vida,
de energia indomável, porque eu senti a necessidade de voltar. Não podemos ter medo. Esse lugar é uma armadilha. Renata olhou diretamente para Ricardo, suas palavras ardendo de determinação. Você sempre se escondeu atrás da sua posição, achando que podia fazer o que quisesse. Não somos mais as suas vítimas. O vento parecia ter mudado de direção. Clara sentiu a adrenalina subir nas veias. O pânico se transformou em força. Algo em Renata a inspirou. Era como se uma corrente de coragem tivesse se espalhado. E então, como num passe de mágica, outros funcionários começaram a se levantar. O murmúrio se tornou um coro de vozes, pessoas começando a falar e compartilhar experiências. Uma explosão de verdades interditadas começava a ecoar na sala. Mas então, no meio do caos, houve um novo estrondo. As portas da sala abriram-se, abruptamente, e mais 2 policiais entraram. Desta vez, fazendo-se acompanhar de um homem de terno escuro, de expressão dura. Todo o ambiente congelou de novo. O homem se dirigiu à sala de forma decidida. Oi, sou o Dr. Ferreira da Corretora de Justiça. Recebemos uma denúncia sobre esta reunião e precisamos tomar as devidas providências. As palavras caíram como um peso. Clara ficou em estado de choque. O que estava acontecendo? Era mais do que um incidente isolado. Agora, a Inovatec estava sob investigação. Os olhares variavam entre medo e surpresa. Ricardo estava tão apavorado que parecia ter envelhecido uma década em questão de minutos. Todos vocês estão sob investigação, e as denúncias vão além do que imaginamos, declarou o Dr. Ferreira com frieza. Clara se sentiu tensa. O que mais estava escondido sob a superfície? E Ricardo? Agora, o que ele tinha a dizer? A revelação do homem de segurança se tornara uma dúvida dolorosa. O que mais poderia vir à tona? Enquanto a pressa se tornava palpável, Clara percebeu que aquilo poderia desencadear uma enxurrada de segredos. E no meio de toda essa confusão, uma pergunta se formou em sua mente. Quem mais seria pego nessa teia de mentiras e ilicitudes? As consequências seriam devastadoras. Clara olhou para suas amigas, seu rosto refletindo um misto de medo e adrenalina. O jogo estava mudando, e nem todos estavam prontos para os sacrifícios que viriam. A luta estava apenas começando, e o final ainda era uma incógnita perigosa. Clara ficou paralisada, sem saber como reagir. As palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente, dançando junto à incredulidade que pairava no ambiente. O silêncio tenso foi como um cobertor pesado, e todos aguardavam, ansiosos, o desenrolar daquela trama. O Dr. Ferreira, avisando que as investigações haviam sido aprofundadas, olhou diretamente para Ricardo. Você tem algo mais a dizer? É sua última chance. As vozes abrandaram, mas a ansiedade não deixava o ar. Ricardo já não parecia o homem seguro de si, controlando tudo. Agora estava à mercê do pânico. Ele hesitou, mas antes que pudesse falar, uma mulher na multidão gritou: Chega, você não vai escapar dessa. Era Renata. Sua presença irradiava coragem numa sala carregada de medo. Não podemos ficar em silêncio. Todos nós já sabemos que não é só você. É uma cultura que se espalhou aqui dentro. A sala se encheu de murmúrios de aprovação e um coro de vozes começou a surgir. Era a força coletiva tomando forma. Clara sentiu que o coração batia forte em seu peito. Era impossível ignorar a energia pulsante que flutuava no ar. Estava tudo mudando. Mas num instante, tudo o que parecia certo tomou um novo rumo. Um grito ecoou, e uma pessoa surgiu abruptamente no fundo da sala. Era Mário, um advogado respeitado e conhecido por ter defendido a Inovatec em várias situações complicadas. Eu sabia que vocês chegariam a isso, e eu preparei algo.
Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que estava acontecendo? Olhares se voltaram para Mário, perplexos. Um frio percorreu a espinha de Clara. Ele começou a falar em um tom carregado de convicta intensidade. Esse protesto é uma armadilha, e vocês vão pagar caro por isso. Eles têm tudo registrado. A sala mergulhou no caos. Por um segundo, tudo parecia se desmoronar ao redor dela. Mário avançou, com um tablet nas mãos, enquanto dizia: o vazamento que todos pensaram ser um incidente foi planejado. Essas provas que vocês acreditam estar reunindo contra Ricardo são só a ponta do iceberg. Eu tenho documentos que vão incriminar não só a Inovatec, mas cada um de vocês. As palavras reverberaram como uma bomba. O que ele queria dizer? Clara ficou sem ar, sentindo o coração acelerar. Todos estavam em posição de defesa, agora com uma nova ameaça se aproximando. Como ele tinha esses documentos? O que mais haveria ali? Vocês pensaram que podiam unir forças e calar as vozes da opressão, mas a verdade é que a sociedade precisa de vilões, continuou Mário, buscando os rostos ao redor como se quisesse incendiar a sala. E agora, neste exato momento, vocês se tornaram vilões. E eu sei de muitos segredos de cada um aqui. A incredulidade tomou conta da situação, como se um fantasma tivesse sido invocado. Agora, a dúvida e a desconfiança começavam a se espalhar. O que mais teria sido escondido? Clara percebeu que o que pensavam ser uma luta por justiça poderia rapidamente se transformar em um retrocesso devastador. Ninguém sabia o que dizer. O peso da revelação sobrecarregava o ambiente. As expressões se tornaram de medo e raiva. Clara se virou para as amigas, uma inquietação surgindo entre elas. O que mais Mário sabia? O que realmente estava em jogo aqui? Enquanto olhares se cruzavam e o pânico começava a tomar conta, Clara sabia que o caminho à frente não seria mais um simples empoderamento. Agora, tudo estava drenado em um mar de incertezas. E as relações que antes pareciam tão claras estavam se distorcendo sob a pressão da verdade e das mentiras. Isso é apenas o começo, Mário gritou, um sorriso irônico no rosto. A batalha está apenas começando. Vocês não sabem o que encontraram. E com isso, a sala começou a se agitar novamente, o clima se tornando uma combinação explosiva de indignação e medo. O futuro estava mais obscuro do que nunca, e Clara sentiu um nó apertar em seu peito. O que aquilo significava para ela, para todos os que estavam ali? As perguntas pairavam no ar, pesadas e inquietantes. A luta por liberdade poderia se transformar em um jogo obscuro, e as reviravoltas ainda estavam longe de acabar. Clara ficou paralisada, sem saber como reagir. As palavras de Mário reverberavam, e a sala carregava um peso insuportável. O sentimento de camaradagem que havia começado a brotar entre os funcionários estava se esvaindo, dando lugar a um clima de insegurança e desconfiança. Todos olhavam para Mário, que agora parecia ter o controle da situação, pronto para desferir outro golpe. Você não tem ideia do que está fazendo, Mário repetiu, com um sorriso sarcástico. A verdade é que todos vocês têm segredos do passado, e eu sou a pessoa que pode jogá-los na cara de cada um. Os sussurros se tornaram gritos abafados, e o nervosismo começou a se espalhar entre os presentes. Clara sentiu um nó em seu estômago. O que mais Mário poderia saber? O que ele tinha em mãos? O medo pressionava o ar como uma tampa pesada sobre um frasco. Pelo amor de Deus, não acreditem nele! Gritou Ricardo, com um semblante que mal escondia seu desespero. Mas as palavras de Mário já haviam feito efeito. A dúvida começava a florir entre os colegas. Olhares trocados revelavam a fragilidade da confiança que existia. Justo quando a tensão atingia seu ápice, um ruído ensurdecedor cortou a sala. As luzes começaram a piscar e a porta arrebentou com um impacto forte.
Clara mal teve tempo de processar o que acontecia quando um grupo de agentes armados, com fardas e máscaras, entrou, transformando a sala em um campo de batalha. O choque tomou conta de todos. Fiquem onde estão. Estamos aqui para prender os envolvidos em atividades ilegais. As vozes de indignação se multiplicaram, mas o clima de choque fez com que todos ficassem paralisados. Clara sentiu o pavor a invadir seu corpo. Ricardo, que estava prestes a abrir a boca para se defender, agora estava em estado de pânico. O olhar de desespero dele era revelador. Não era só ele que estava envolvido em um crime. A atmosfera revelava que a Inovatec estava sob uma sombra muito maior. Temos provas de um esquema verdadeiramente criminoso, envolvendo subornos e assédio. E as gravações mostram que muitos de vocês estão implicados, gritou um dos agentes. Vamos começar com você, Ricardo. O coração de Clara disparou. A revelação da conexão entre Ricardo e a agente não era o que exatamente ela esperava. A verdade estava ali, exposta diante de todos. Mas a confusão aumentou ainda mais quando um arquivo pequeno caiu da mesa e se espalhou pela sala. Era um documento com nomes e datas. Pessoas que ela conhecia estavam ali, mencionadas como corresponsáveis. Não, isso não pode, Clara murmurou, enquanto seus olhos se fixavam em um nome que quase a fez desmaiar. Mariana. Mariana, sua amiga e aliada, estava no meio daquela sujeira. Um gemido de incredulidade escapou dos lábios de Clara, enquanto todos na sala começaram a gritar. Mário, percebendo a mudança no clima, parecia estar em êxtase. Viu como as coisas são? Você nunca conheceu de verdade as pessoas que estão ao seu lado. Mariana, em pânico, tentou explicar. Clara, não é o que você pensa. Eu só assinei. Eu não sabia dos detalhes. Mas a súplica dela foi engolida pelo caos da sala. E então, em meio a gritos e acusações, um som estrondoso surgiu do fundo. A porta principal foi arrombada novamente. E um grupo tomou entrada carregando um banner que dizia Justiça já. Clara não podia acreditar no que via. Eram ex-funcionários, seus rostos conhecidos, prontos para lutar pela verdade. Estamos aqui para expor a verdadeira Inovatec, gritou um deles. E naquele instante tudo pareceu colapsar. O que deveria ser um momento de união se transformou em um caos total. E Clara se viu no centro da tempestade. O que estava em jogo agora ia muito além de uma simples luta por justiça. Relações se desfaziam como cartas de baralho, e Clara começou a questionar. Quem era realmente seu amigo? O que mais estava escondido sob essa camada de verdades? O que mais estava por vir? As perguntas fervilhavam na cabeça de Clara, enquanto a sala se tornava um campo de batalha para verdades chocantes e segredos devastadores. O que ela faria agora? A luta por justiça poderia ser a detonação de algo que estava além de suas forças. Clara sentiu a adrenalina correr pelas veias enquanto a sala se tornava um campo de batalha. As vozes se aglomeravam. O caos crescia. Mas em meio à gritaria, um silêncio repentino caiu sobre todos quando, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Da porta principal da sala se abriu novamente, e um homem alto e robusto, e um terno escuro entrou. Ele carregava uma pasta cheia de documentos e parecia determinado a interromper aquele tumulto. Parem tudo, gritou ele, numa voz que ressoou firme e autoritária. Todos se calaram, surpresos. Clara sentiu seu coração acelerar. Quem era aquele homem? O olhar dele percorreu a sala, como se estivesse avaliando a situação. E então, discretamente, ele apontou para Ricardo. Eu sou o detetive Almeida da polícia. Estamos aqui para investigar não apenas o que está acontecendo nesta sala hoje, mas um esquema muito maior que envolve essa empresa. Um murmúrio de choque tomou conta dos presentes.
Ricardo estava pálido. As mãos tremiam. Esquema? Que esquema? Sabemos que você estava envolvido em atividades ilegais, mas não está sozinho. Seu nome apareceu em diversas queixas, e para surpresa de muitos, não é só isso. Almeida continuou, abrindo a pasta. Temos registros de ligação com pessoas de fora da empresa, incluindo beneficiários de subornos. A Inovatec é uma fachada muito maior do que imaginávamos. Clara trocou olhares com Mariana e Juliana, tentando processar a nova informação. O que mais estava acontecendo? Havia muito mais por trás daquela festa do que um simples ato de humilhação. E a revelação de Almeida fez o ambiente ferver novamente. Quanto mais eu investigo, mais me deparo com pessoas que não são o que dizem ser. Vejo que você, Ricardo, tem amigos inesperados nessa trama, Almeida afirmou, enquanto suas palavras ecoavam de maneira ameaçadora. Mas a reviravolta não parou por ali. E eu não estava sozinho, porque tive ajuda de dentro da empresa, continuou o detetive, observando a plateia com um olhar penetrante. E uma dessas pessoas está aqui, bem na sua frente. Silêncio absoluto. As cabeças se viraram e os olhares inquietos começaram a se fixar em um rosto familiar. Mariana. Clara quase desmaiou. Mariana? Como assim? O que isso significava? O que todos pensavam sobre ela se desfez como um castelo de cartas. O coração de Clara disparou. Seu olhar estava furioso e desorientado. Você não pode estar falando sério. Clara conseguiu sussurrar. Mas os outros ao seu redor já estavam se mexendo, determinados a entender. Posso sim. Mariana, você foi a ponte que traçou a conexão entre o escritório e as pessoas que comandam tudo. Estamos bem informados sobre seu envolvimento. É só uma questão de tempo até que isso venha à tona de forma definitiva, disse Almeida, sem desviar os olhos dela. Mariana gaguejou. Não, vocês não têm como provar nada. Eu só estava seguindo ordens. Seguindo ordens? Ou você escolheu esse lado? Disse Clara, sentindo a traição como um choque elétrico. Mariana estava angustiada. Suas mãos tremiam. Clara, por favor, não me julgue. Eu só queria ajudar a mudar as coisas. A Inovatec sempre foi problemática. E eu só queria uma chance. E ali, naquele instante, o que deveria ser uma luta unificada pela justiça se desfez em fragmentos. Clara perdeu o controle. O que mais Mariana havia escondido? Quem mais poderia ser uma traidora naquela sala? Mas a confusão foi interrompida abruptamente por uma explosão. O som de um tiro soou no fundo da sala. O pânico foi instantâneo. Clara caiu no chão, seu coração disparado, enquanto pessoas gritavam e corriam em todas as direções. A situação ficou caótica. Fiquem todos onde estão, gritou Almeida, empurrando Mariana para longe enquanto procurava com os olhos a origem do disparo. O que estava acontecendo? Aquela festa, que já era um campo de batalha verbal, agora se tornara físico. E Clara percebeu, naquela fração de segundo, que tudo o que ela acreditava, cada laço de amizade, cada ato de solidariedade, poderia ser um jogo, uma farsa. O que mais estava à espreita nas sombras? E quem ainda estava no lado oposto da luta? O clima estava prestes a mudar irreversivelmente, e Clara sabia que a resposta estava logo à sua frente. A luta pela verdade apenas começava, mas o que viria a seguir poderia destruir tudo o que restava. Ela precisava saber logo. Seriam eles capazes de vencer esse inimigo invisível? Clara não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O tiro soara como um trovão. A sala inteira mergulhara em pânico total. As pessoas gritavam, brigando para sair. A sensação era de um filme de terror, mas ali tudo era real. Clara estava no chão, o coração pulsando como um tambor. Fiquem onde estão. A voz do detetive Almeida cortou o ar, mas era difícil manter a calma. Mariana estava em estado de choque, os olhos arregalados,
sem saber se corria ou se ficava. Num movimento rápido, Almeida puxou sua arma, observando cada canto da sala. Um murmúrio de medo e confusão ecoou quando todos se entreolharam, procurando entender de onde viera o disparo. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais poderia dar errado? Pensou, com uma angústia crescente. E então tudo virou de cabeça para baixo novamente. Entre as pessoas que tentavam escapar, alguém empurrou uma cadeira e ela caiu, bloqueando a porta. No meio do caos, um rosto familiar apareceu. Era Alex, o antigo chefe de segurança da Inovatec, que havia sido demitido meses atrás. Ele estava ensanguentado, mas determinado. Eu não vou deixar vocês escaparem, ele gritou, seus olhos ardendo com uma determinação assustadora. A sala parou de se mover. Um frio percorreu a espinha de Clara. Como Alex, um cara que parecia ser tão próximo da verdade, agora era a ameaça. Ele havia ajudado a proteger a empresa, mas agora estava ali para desmascará-la. E então, num só movimento, Alex ergueu um telefone que também estava coberto de sangue e começou a gritar. Escutem, eu tenho o que vocês precisam. As gravações estão todas aqui. O que essa empresa realmente fez não é só uma questão de assédio. É muito pior. Eles mataram alguém. As palavras caíram como bombas e o murmúrio se transformou em gritos de incredulidade. Como assim mataram alguém? Clara perguntou, ainda muito confusa. O pânico e o horror tomaram conta dela. Alex, do que você está falando? Eu tinha provas. Provas de subornos, de encobrimentos. E agora estão procurando por mim. A emoção na voz dele era palpável. Vocês não têm ideia do que se passa aqui. Existem sombras muito mais profundas. E então, enquanto ele falava, o ar tornou-se pesado. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Clara sentiu que as verdades que buscava eram apenas a ponta de um imenso iceberg. Alex estava sem dúvida misturado em algo sombrio. Isso é insano, Mariana finalmente conseguiu dizer, tentando encontrar a voz em meio ao terror. Mas o que você quer dizer com mataram alguém? Quem? E por que você está sangrando? A atmosfera estava prestes a explodir. A pressão, a raiva e a confusão estavam em um clímax. Alex olhou mais intensamente, como se lembrasse de algo crucial. Eu vi o que aconteceu. Não só ouvi, mas vi. E essa pessoa ainda pode estar viva. Agora algo despertar uma onda de esperança, mas também um profundo medo. Todos começaram a sussurrar. As interações se intensificavam. Clara olhou para Mariana, depois para Juliana. O que estava acontecendo era um mistério imenso, e os laços entre todos ali estavam se quebrando, revelando fragilidades que ninguém poderia imaginar. Alguém sabe onde está a pessoa? Clara perguntou, a voz tremendo. Precisamos agir agora. E num instante, tudo se tornou assistência mútua entre os funcionários. De repente, os olhares desconfiados se transformaram em foco compartilhado, e a urgência para resolver a situação tomou conta da sala. Mas então o detetive Almeida, ante a confusão, sussurrou para um dos policiais ao seu lado um comentário que Clara conseguiu ouvir, mesmo que de forma fragmentada. Se isso estiver verdadeiro, precisamos levá-los para longe. Eles não podem saber. Calma aí. O que você sabe? Clara exigiu, agora mais confusa e apavorada. A revelação de Alex tinha agitado não apenas a sala, mas o próprio chão sob seus pés. A presença dele transformara um momento de busca por justiça em um verdadeiro labirinto de mentiras e traições. Muitas vidas estão em jogo, e a verdade pode ser mais devastadora do que imaginavam. Almeida concluiu, bem como a situação na sala estava prestes a desmoronar em um espiral ainda mais intenso. Clara respirou fundo, tentando processar tudo. O que mais estava escondido nessa história? Quando se viraria para o lado certo?
e no fundo de sua mente uma pergunta ecoava: até onde ela iria para descobrir a verdade? A luta pela sobrevivência agora era mais do que uma questão de justiça. Era uma corrida contra o tempo e as sombras que ameaçavam engoli-los a todos. Clara estava em choque, seu coração disparado. As palavras do detetive Almeida reverberavam na sala. A verdade pode ser mais devastadora do que imaginavam. O desespero e a confusão tomaram conta dela e de todos ao redor. O caos continuava, com pessoas correndo para todos os lados, mas a presença de Alex impunha um silêncio aterrorizante. "Precisamos saber quem é essa pessoa que está viva!" exclamou Clara, a urgência a dominando. O que mais Alex tinha a dizer? A tensão estava palpável como uma corda prestes a se romper. Os policiais, atentos ao movimento, foram atrás de Alex. "Parado! Não se mova!" gritou um deles, enquanto o ambiente vibrava com o som dos pés apressados e gritos de desespero. Alex ergueu as mãos, seu olhar frenético passando rapidamente entre os presentes. "Eu só quero que vocês saibam a verdade." Ele estava quase em lágrimas. "Eles têm muito mais a esconder do que vocês imaginam." Mas antes que alguém pudesse responder, um flash iluminou a sala, seguido de um grito profundo. Ninguém sabia de onde viera. Era um estalo de biscoito sendo rompido, um flash mimetizando um disparo. As luzes começaram a piscar, e por um momento, tudo parecia um pesadelo. Algo não estava certo. O ar estava carregado de tensão, e algo desconhecido bem ali, no meio deles. Então, como se tudo estivesse orbitando em torno de um eixo, Clara sentiu um clique em sua mente. A percepção tomou conta dela, como uma avalanche. Ela se virou para Mariana, que estava livre, mas seus olhos tremiam. "Eu não estou fazendo isso, Clara. Não sou eu." A voz dela tremia, e Clara percebeu que essa não era só uma atitude de pânico. Algo mais complexo estava em jogo. E então, em um movimento rápido, a porta do fundo se abriu novamente. Uma figura famosa e temida apareceu. A diretora de recursos humanos, Marta. Clara não conseguia acreditar. Marta estava vestida de forma implacável, seu olhar gélido cortando o ar. "O que ela estava fazendo ali? Eu não pensei que vocês iriam chegar tão longe", disse Marta com uma calma perturbadora. O rosto dela era uma máscara de frieza. "Acho que é hora de falar a verdade sobre todos nós." Gasps de choque preencheram a sala. Clara sentiu uma onda de raiva e traição. "Você sabia de tudo. Você estava por trás disso tudo." A indignação se transformava em um furacão dentro dela. Marta riu, mas havia algo sombrio por trás do riso. "Não se trata só de vocês. A Inovatec sempre foi mais do que um espaço de trabalho. Todos nós sabemos que o poder vem de segredos compartilhados." E então, ela se virou para Alex, que agora estava quase caindo. Os olhares se encontraram. "Você quer a verdade? Eu sou a verdade." A tensão na sala era eletricamente palpável. "Eu que organizei todos esses eventos. E você, Alex, não deveria estar aqui. Você não faz parte do plano." O silêncio foi sepulcral. Olhares perplexos se cruzavam. A revelação despedaçou as esperanças de unidade. A culpa e a traição estavam mudando o jogo. Clara não sabia se ria ou chorava. A realidade agora era completamente diferente. Enquanto a sala fervia com a incredulidade, uma nova figura surgiu na porta. Era Ricardo, com o rosto pálido. "Vocês realmente acham que sou o culpado? O que vocês fazem aqui é mais perigoso do que a minha própria traição." "Traição?" Clara não conseguiu se conter. "O que você quer dizer com isso?" O olhar dele era sombrio, e ele apenas respondeu: "A fonte da corrupção não está em mim. E talvez você, Marta, não seja o único aqui com segredos para manter." Todos os olhares viraram para Marta. O que estava acontecendo? A revelação dele quebrou todas as barreiras. Clara sentia como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Havia algo muito maior
do que qualquer um poderia imaginar. E então, em um ato de desespero, Marta sussurrou para a atividade policial que já estava ali. Vocês não fazem ideia do que estão prestes a desencadear. A sala ficou em silêncio, numa tensão quase palpável. Havia uma força que poderia arrasar todos ali. Os relacionamentos se desmoronavam, e segredos escondidos estavam prestes a explodir. E no fundo, Clara sabia, isso era apenas o começo. A batalha pela verdade agora não era só uma luta, mas uma tempestade que poderia levar todos ao caos. Ela se perguntou: quem realmente era amigo e quem era o verdadeiro inimigo? O que iria acontecer agora que a luz começara a expor todas as mentiras? Clara respirava rapidamente, sentindo a tensão pulsar no ar. O que Alex havia revelado tinha se espalhado como fogo em palha seca, incendiando as emoções na sala. Alguém foi morto? O sussurro quase não saiu. A incredulidade no rosto de Mariana se transformou em uma máscara de horror. Marta estava pálida, mas sua expressão revelou um misto de raiva e desespero. Vocês não sabem do que estão falando. Esses são apenas rumores. Mas as vozes ao redor cresceram. O peso do que Alex disse começava a afundar em cada mente presente. Nos conte a verdade, Marta, gritou Ricardo com a voz tremendo. Você sabia de tudo isso e não disse nada. Uma garota da plateia avançou, gritando: chega! Se eles mataram alguém, precisamos agir agora. E a sala começou a vibrar com murmúrios de revolta. Clara, atenta a cada som e expressão, sentiu que a oportunidade para mudar tudo estava ali. O detetive Almeida, mantendo a calma em meio ao caos, olhou fixamente para Marta. Você tem algo a dizer? Se há alguma vida em risco, deve ser revelada agora. Marta hesitou. Segundos intermináveis se passaram. Finalmente, ela murmurou: eu não pude. Eles estão por toda parte. Não posso ficar aqui. Mas Alex, cheio de coragem, respondeu firme: você tem que falar. Nós precisamos da verdade para expor tudo. Antes que Marta pudesse se retrair, um estrondo ecoou pela porta. Os policiais avançaram, restritos e decididos. Estamos aqui para cumprir nossos deveres. Vocês devem seguir conosco. Clara sentiu uma mistura de pavor e alívio. Mas o medo tomou conta quando alguém gritou da multidão: cuidado, eles estão aqui para nos prender. Barulhos de confusão tomaram conta. E então, como um relâmpago, algo se acionou dentro de Clara. Precisamos sair. Não podemos deixar que isso acabe assim. Com suas amigas ao lado, Clara começou a abrir caminho através da multidão. Convicta de sua verdade, sentia a força crescer entre eles. Alex a seguia, seus olhos determinados. O que ela não sabia era que seu próximo passo ia definir não só o destino deles, mas possivelmente de muitos outros. Atrás, os gritos aumentavam. A sala estava um caos. Enquanto eles corriam, Clara olhou para trás, preocupada. Marta estava parada, apática entre a verdade e o medo, incapaz de se decidir. Fique longe dela, gritou Ricardo. Mas Clara sentia que algo se rompia entre eles. Ela corria em direção à saída, mas seu coração queria fazer mais. Algo ainda precisava ser diga. Mariana, vá! Precisamos denunciar isso. Clara virou-se mais uma vez, encarando Marta. Se você não falar agora, isso pode custar mais vidas. Um momento. O tempo parecia parar. Então, no último instante, Marta soltou uma frase que ecoou como um grito agonizante. A verdade pode salvar, mas pode também destruir. Todos pararam para ouvir. Nesse instante, o poder do que estava por vir envolveu todos ali. O caminho para a liberdade política e a busca por justiça estavam em jogo. A bravura de Clara fez a sala vibrar, e o que prometia ser uma manhã de caos, agora era palco de luta. No fundo de sua mente,
Uma chama acendeu. Essa era a hora de se libertar das correntes que sempre os prenderam. As escolhas agora não pertenciam mais a quem estava no poder, mas a todos que ali estavam, lutando contra um sistema que não se importava. Clara respirou fundo. O que mais eles poderiam descobrir? O que mais poderia ser desenterrado? Uma nova era estava nascendo, e a luta não tinha fim. O eco daquela decisão ainda se espalharia pelo mundo, e o futuro estava prestes a se revelar. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.